A proposta é nós refletirmos sobre as paixões humanas, um tema que não é habitualmente examinado nas reuniões espíritas. Embora Allan Kardec tenha trabalhado esse tema no Livro dos Espíritos, nas questões de número 907 a 912. E a nossa proposta é refletirmos com vocês sobre alguns pontos abordados pelo codificador, obviamente com o nosso colorido pessoal. Kardec ele define paixão como sendo o excesso de um sentimento ou o excesso de uma necessidade. Essa definição nós vamos encontrá-la no comentário que Allan Kardec faz à questão 908 do Livro dos Espíritos. Olha o que Kardec escreveu. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, já que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Nota então que a problemática das paixões para Kardec não está na sua natureza, porque o sentimento aqui no sentido de apreço, gostar de coisas, gostar de alguém, ou das necessidades, as condições próprias do existir, são situações inatas ao processo da corporeidade. Todos nós gostamos de pessoas, gostamos de coisas e todos nós temos necessidades. O problema não está, então, na natureza em si do processo. O problema está no exagero, no excesso. A paixão é sempre um exagero, seja de um sentimento, um gostar demais, ou de uma necessidade, algo que nós precisamos, mas que passa a ser fixado para nós como uma dependência, como um vício, como um exagero. E acrescenta Kardec, traz algum tipo de dano, traz algum tipo de prejuízo, seja físico, seja psicológico, para nós ou para aquelas pessoas que estão relacionadas conosco. É importante a gente lembrar, e Allan Kardec faz isso na questão anterior, a 907, que podem existir boas paixões. O que seria uma boa paixão? Quando esse excesso de sentimento produz bons resultados, gera coisas boas. Mas a gente tem que ter muito cuidado em admitir uma paixão boa. Porque às vezes determinadas pessoas têm uma paixão por alguma coisa, gostam muito de alguma coisa, e esse gostar traz dividendos bons, mas por outro lado traz como efeito colateral prejuízos de outra ordem. Tomemos, por exemplo, um indivíduo que é uma grande liderança do movimento espírita. Ele é um apaixonado pela doutrina espírita. E essa paixão faz com que ele produza coisas boas no campo do esclarecimento, do consolo, da difusão, da caridade. Mas pode acontecer que, por outro lado, ele prejudique em função dessa paixão o seu trabalho. Pode que, por outro lado, em nome dessa paixão, ele prejudique as suas relações familiares, a atenção aos filhos, a cuidado ao parceiro. Essa paixão não pode ser considerada boa, porque uma paixão só é boa quando só produz coisas boas. Um exemplo de boa paixão, o apóstolo Paulo. Paulo era apaixonado pela mensagem de Jesus. E essa paixão gerou a fundação do cristianismo. Se nós hoje estamos aqui conversando, em grande parte devemos a Paulo, na medida que o espiritismo é um desdobramento do cristianismo. E essa paixão de Paulo não gerou nenhum efeito colateral. Nunca prejudicou alguém. Paulo não se casou, não tinha filhos. Paulo cumpriu rigorosamente os seus compromissos profissionais. Ele era fabricante de tenda. Ele chegava numa cidade, estabelecia a sua barraca, trabalhava durante o dia e pregava à noite. Essa é uma paixão genuinamente boa, porque só traz coisas boas. Mas nós vamos nos ater às más paixões, porque estão mais próximas das nossas necessidades. Kardec, então, vai caracterizá-las como um excesso de um sentimento
ou de uma necessidade que traz dano, prejuízo para alguém. Porque um dos grandes problemas das paixões é que elas promovem uma espécie de sequestro da consciência. O que é isso? O apaixonado perde a capacidade de ver logicamente o que é óbvio para todo mundo, e ele não consegue enxergar, não consegue raciocinar adequadamente quando envolve o foco da sua paixão. A gente vê isso, por exemplo, em pais que são apaixonados por determinado filho. Todo mundo na família vê os problemas daquele filho, as atitudes equivocadas daquele filho. O pai ou a mãe que é apaixonada por ele não vê, não consegue ver. Ou indivíduos apaixonados pela política partidária. Eles só conseguem ver as coisas boas do seu partido, das suas lideranças políticas. Por mais óbvio que sejam os problemas, ele não consegue ver. Ele só consegue ver as coisas ruins dos outros partidos. Ou então uma situação comum, aquela jovenzinha que está apaixonada pelo rapaz. Vamos imaginar que o rapaz não seja lá boa bisca, seja preguiçoso, mulherengo. Todo mundo na família vê e fala. A tia fala: fulaninha, ele te deixa em casa e vai para a gandaia, sai com outras moças. A mãe fala: fulano, ele não para em emprego nenhum, ele não gosta de trabalhar, está sempre à toa. Não, mãe, é mentira. Não, tia, é futrica. Querem atrapalhar a nossa relação e não acreditam. Ninguém faz acreditar, porque a consciência está sequestrada, perturbada, cristalizada naquele foco. Ou quando a coisa é tão grave que não tem como não enxergar, gera uma expectativa esperançosa absurda. Não, eu sei disso, mas eu tenho certeza que depois do casamento ele melhora. Depois do casamento as coisas vão entrar no eixo. Melhora nada, né, gente? Se já é mulherengo antes de casar, será mulherengo e meio depois. Se era preguiçoso antes de casar, será 3 vezes preguiçoso depois. Casamento nunca melhorou ninguém. Mas a pessoa iludida pelo sequestro da consciência que a paixão gera, passa a acreditar nisso. Então a paixão é um excesso de um sentimento ou de uma necessidade que traz danos e que é alimentada pelo prazer. O que mantém o indivíduo apaixonado é o gozo, é a paixão, é o prazer que esse excesso lhe traz. Porque se não fosse prazeroso, ninguém iria se apaixonar por coisa alguma. E aí é importante a gente entender a diferença de prazer para felicidade. A gente confunde as coisas. O prazer é uma sensação agradável que decorre da satisfação de um desejo. Estou com sede. Meu desejo é tomar água. Ao sorver um copo de água fresca, eu sou acometido por uma sensação agradável. Isso é o prazer. O prazer é fortemente biológico. Porque o nosso cérebro, durante a sua evolução, ele foi construindo determinados circuitos que respondem à liberação de substâncias químicas, nos dando essa sensação, principalmente uma substância chamada dopamina. Então, coisas que liberam nessa área do prazer do cérebro, dopamina, nos dá essa sensação agradável. E por que o cérebro fez isso? Porque as coisas que nos são essenciais à sobrevivência precisam ser prazerosas. Porque se elas não fossem prazerosas, nós não iríamos cuidar delas. Eu às vezes acho que a evolução pegou pesado demais, né? Se certas coisas não fossem tão gostosas, não seriam tão difíceis da gente lidar com elas. Isso é prazer, uma sensação agradável que decorre da satisfação de um desejo. Nós aprendemos uma coisa importantíssima com o Espiritismo. Nem todo prazer que nos é possível é eticamente recomendável. Há muitas formas de prazer que podem gerar em nossa vida comprometimento moral, trazendo uma carga futura de sofrimento para nós e de dor para as pessoas que convivem conosco. E há uma regra sem erro, o limite do prazer. O limite do prazer é o bem-estar do nosso próximo. Toda vez que algo que nos causa prazer, que nos gera gozo, prejudica alguém, humilha alguém, desgosta alguém, minora alguém, essa forma de prazer não é eticamente recomendável. Kardec fala sobre isso
no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim: Deus não condena os prazeres materiais. Deus condena o abuso desses prazeres em prejuízo da alma. Deus não pode condenar os prazeres materiais, pois foi Ele que permitiu que a evolução construísse esses circuitos. O que Deus condena é o excesso, o abuso, o exagero, as paixões, porque trazem prejuízo para a alma. Isso, minha gente, é prazer. É isso que as paixões causam. Prazer. Felicidade não. Felicidade é outra coisa, muito mais complicado, muito mais profundo. E nós temos um conceito espírita de felicidade, apresentado no Livro dos Espíritos, no item 922. Quando Kardec diz que a felicidade é o bem-estar íntimo que decorre da satisfação das necessidades materiais, da consciência tranquila e da fé no futuro. Simples, né? Só isso. 3 pré-requisitos, segundo o Livro dos Espíritos, para que a gente possa se identificar com esse bem-estar que se chama felicidade. Primeiro pré-requisito, satisfação das necessidades materiais. Notem como o Espiritismo é uma doutrina pé no chão. É uma doutrina para hoje, para agora, para o homem dos nossos dias. Os Espíritos estão dizendo que é impossível começar a pensar em felicidade com fome, com sede, com sono, com dor física. Primeiro, todas as necessidades básicas precisam estar satisfeitas. Mas não basta isso. Há muitas pessoas que têm todas as necessidades básicas satisfeitas e são profundamente infelizes. Há um segundo pré-requisito, a consciência tranquila. Porque na fase evolutiva em que nós estamos, o sentimento de culpa, ele castra qualquer possibilidade de bem-estar interior. Essa sensação, eu devia ter dito e não disse. Eu não devia ter dito e disse. Eu devia ter feito e não fiz. Eu não devia ter feito e fiz. Isso faz surgir em nós um sentimento cheio de dor psíquica, que é o remorso, que é a culpa. E só existe uma forma de nós ficarmos livres desse sentimento: assumindo uma vida correta, justa, bela, limpa, saudável, generosa. Emmanuel vai dizer no livro Coragem que 1 grama de remorso pesa mais que 1 tonelada de sacrifício. Na fase evolutiva em que nós estamos, que nós já demos a virada, nós ainda não estamos na luz, mas também não estamos na sombra, estamos na penumbra. Estamos buscando a luz. Na fase evolutiva em que nós estamos, é melhor o sacrifício. É melhor a renúncia do que se arrepender depois. Porque a dor que vem é profundamente doída. Mas não basta a consciência tranquila. O conceito do Livro dos Espíritos de Felicidade é muito rigoroso. Primeiro, a satisfação das necessidades materiais. Segundo, a consciência tranquila, mas há um terceiro pré-requisito, a fé no futuro. Fé no futuro, minha gente, é o mesmo que esperança. É a expectativa em algo que virá. Porque às vezes nós temos todas as necessidades materiais satisfeitas. Às vezes temos a consciência tranquila, nada fizemos que magoasse ou que prejudicasse alguém. Mas podemos estar inseridos em uma experiência de vida dolorosa, uma enfermidade, uma dificuldade econômica, uma decepção afetiva. E aí? E aí? Aí vem a necessidade da fé no futuro. Essa expectativa, essa esperança de que vai passar. É um momento difícil que nós não conseguimos entender agora o seu sentido, mas que tem um sentido profundo, que vai passar. E o Espiritismo nos dá a possibilidade da construção desse sentimento de esperança, porque ele nos coloca a realidade que transcende o túmulo. Ele nos mostra que há algo muito mais além dessa experiência corpórea limitada, castradora, que é assumir um corpo que limita as potencialidades do espírito. Ao nos mostrar que nós continuamos eternamente, que o reencontro com os entes queridos se dará,
que as coisas ruins vão passar, que há um futuro brilhante nos aguardando. Ao nos dar essa certeza, nos enche de entusiasmo, de força, de fé, de confiança de que vai passar. E aí a gente passa a dar sentido à nossa vida, significado à nossa vida, apesar da dificuldade. Ed Renekiewicz, que é um pastor batista de São Paulo, ele costuma dizer que o que o homem teme não é a morte. O que o homem teme é chegar ao final da vida sem saber por que viveu. É chegar ao final da vida, olhar para trás de si, ter pena de si mesmo. Pena por algo que podia ser construído e não foi. Por algo que podia ter sido e não foi. Manuel Bandeira tem um poema chamado Andorinha, em que ele diz assim: Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa, à toa. Essa sensação de inutilidade, de ter perdido tempo, impede essa fé do futuro, esse sentimento de esperança que nós precisamos construir. Mas entendido então o que é a paixão, que se alimenta pelo prazer, que é diferente de felicidade, que sempre traz algum tipo de dano para o indivíduo ou para os outros. Vamos caracterizar alguns exemplos, seguindo a proposta de Allan Kardec. Primeiro, a paixão como excesso de sentimento. Sentimento que é gostar, é apreço. Gostar exageradamente de algo ou de alguém. E esse gostar trazer consequências daninhas. Um exemplo brasileiro, futebol. Problema algum gostar de futebol. Ter o seu time, colocar a camisa, ir para o estádio, faz parte das alegrias da corporeidade. Mas eu conheço um indivíduo que quebra a televisão da casa quando o time perde. E a gente vê o resultado dessas torcidas organizadas. Pessoas morrem e matam. Isso é paixão. O jogo, o carteado, jogar uma partidinha disso ou daquilo, problema algum. Reunir com os amigos, jogar um baralho, faz parte das alegrias da vida. Mas quando se transforma numa paixão, vira um dos vícios de mais difícil tratamento, que é o vício do jogo. A política partidária, tudo bem, o indivíduo ter um ideal político, ser filiado a um partido, ter o seu candidato, pedir voto para o seu candidato, problema algum. Mas há indivíduos que são tão fixados nisso, que se transforma numa paixão, a tal ponto de criar inimizade dentro do lar, a tal ponto de romper com amizades de 30, 40 anos, por uma paixão por determinado partido, por uma determinada liderança, por um determinado ideal. Um dos mais importantes exemplos de paixão pela política, com as suas consequências, é um personagem evangélico, Judas Iscariotes. O cristianismo foi muito injusto com Judas. Ao considerar um ladrão, um bandido vulgar, um indivíduo mesquinho, interessado em dinheiro, não tem nada disso, minha gente. Judas era uma alma íntegra, mas era apaixonado pela política. E era uma política de um partido radical, que pregava a expulsão dos romanos através da violência. Quando ele conhece Jesus, ele se encanta. Ele se encanta pelo mestre, enche-se de amor, mas não consegue entender a mensagem de Jesus. Por quê? Porque tem a mente sequestrada, resultado da paixão. Ele vê em Jesus a possibilidade de uma liderança política. Alguém que seria a bandeira através da qual uniria o povo judeu para expulsar os romanos. A palavra de Jesus era transparente. Meu reino não é deste mundo. Mas o apaixonado só entende o que quer. A consciência está sequestrada. Ele não conseguia ver isso. E ele então organiza uma estratégia. Qual é essa? Jesus seria preso. A prisão de Jesus mexeria com o ânimo dos discípulos. Completamente iludido. Que ânimo tinham aqueles discípulos? Eram pessoas simples do povo. O ânimo dos discípulos iria mobilizar a população. Eles iriam então, pegando as armas, expulsar os romanos, libertaria Jesus e faria de Jesus rei. Era isso que Judas pensava. E quando ele vê que não deu certo, o que ele faz? Ele se mata. A maior evidência de que Judas era um homem de bem é que ele se mata.
Quantos bandidos vocês conhecem que se mataram? Quantos casos de suicídio no Ceresp? Não há, minha gente. Não há suicídio. O suicídio é naquele indivíduo de bem que tem brios, e que se arrepende, que não vê uma solução para o problema e se mata. Isso é paixão. As paixões interhumanas. Quantos crimes passionais, em nome do amor, se matam, matam filhos. Os crimes passionais não são cometidos por bandidos. Os crimes passionais não são cometidos por chefes do tráfico. Os crimes passionais são cometidos por indivíduos comuns, como nós, dominados pela paixão. Mas se Allan Kardec caracteriza a paixão como um excesso de sentimento, ele também vai caracterizá-la como um excesso de uma necessidade. O que é necessidade? Necessidade são os recursos que a vida exige para se manter. O ar, a água, o alimento, o trabalho. A grande dificuldade nossa é diferenciar a necessidade real dos caprichos, dos desejos, das fantasias, dos vícios e das paixões. Nós temos um colega lá no ID, o Christian. O Christian tem um filho, o André, deve estar com uns 8 anos. E o André é especialista em transformar uma fantasia numa necessidade. Ele vira para o pai e diz assim: pai, estou precisando tanto tomar um sorvete. Ô pai, mas eu estou tão necessitado de ir ao cinema esse final de semana. Muitos de nós somos como o André. Nós vamos transformando coisas que são apenas desejos, caprichos, fantasias, em necessidades. Passamos a acreditar nisso, quando na verdade não são. Um belo estudo sobre as necessidades reais foi feito por Simone Weil, que é uma pensadora francesa, morta em 1943. Simone escreveu um livro chamado O Enraizamento. E no primeiro capítulo ela estuda as necessidades. E ela vai dizer da necessidade de nós entendermos as diferenças. E ela coloca uma coisa interessante. Muitas vezes nós só vamos compreender isso, essa diferença, em momentos difíceis da nossa vida. Só em dor suprema. Só quando estamos no fundo do poço, às vezes, nós vamos entender, compreender, visualizar o que é necessário ou o que é apenas uma fantasia. E Simone vai dizer, e eu me lembro aqui do livro de memórias do Ivo Pitangui, ele conta do pai dele, um senhor já numa certa idade, com o pulmão tomado pelo enfisema pulmonar, carregando um balão de oxigênio para onde ia. E aí surgiu um assunto na família sobre felicidade, que cada um queria, sonhos, e ele voltou e disse assim: o que eu queria mesmo é um pouco mais de ar. Era só o que ele queria, mais nada. E tem uma frase da Simone que ela diz assim: a desgraça simplifica tudo. É quando nós estamos muito mal, no fundo do poço, que a gente entende que o simples, às vezes, é o necessário. E ela vai dizer uma outra coisa também importante, para diferenciar o necessário do supérfluo. Ela vai dizer: o necessário, ele é limitado, ele se basta, ele tem um limite. A fantasia, o vício e a paixão não têm limites, são insaciáveis. Qual o limite de um avarento? Quando é que um avarento diz: agora eu não quero mais, tá bom. Tudo que eu consegui tá bom, estou satisfeito. Quando, minha gente? Qual o limite de um narcisista, de um vaidoso? Quando é que um vaidoso diz: não, agora eu não preciso aparecer mais, tá bom. Eu já me destaquei muito nessa vida. Quando é o limite de um vaidoso? Nunca. Por isso é um vício. O aplauso de hoje não resolve o problema de amanhã. Amanhã ele tem que ser aplaudido de novo. O aplauso de amanhã não resolve o problema de depois de amanhã. A necessidade de destaque, de ser aplaudido, de ser colocado num lugar especial. Por isso é uma paixão. Não tem limite, não é saciado. Qual o limite do poder? Quando que o indivíduo apaixonado pelo poder, basta agora, tá bom.
Quando? A gente vê isso na vida política. Não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. Quantas figuras públicas que atingiram o mais alto cargo da República. Aí termina o mandato, a gente pensa o quê? Bom, agora vai deixar para outro, né? Vai aposentar, colocar um pijama, escrever um livro de memórias. Não. É candidato de novo, de novo, de novo. Só para quando morre. Essa é a diferença básica da necessidade para o artificial. E Simone vai dizer que existem dois tipos de necessidades, as do corpo e as da alma. Necessidade do corpo, comer, beber, reproduzir, trabalhar, descansar. Necessidades da alma, sentir-se seguro, conviver com pessoas que ama, ser respeitado, exercer uma certa influência no meio. São necessidades, sim, só que da alma. Kardec vai dizer, então, que uma da modalidade da paixão é o excesso de uma necessidade dessa. Comer é uma necessidade do corpo, nós criamos a paixão, que é a gula. Beber é uma necessidade do corpo. Nós aprendemos que determinadas bebidas excitantes podiam ativar receptores que nos causam prazer e criamos a paixão pelo álcool. Procriar é uma necessidade do corpo. Nós passamos a sofisticar o prazer decorrente do ato sexual, destruindo lares, comprometendo relações estáveis, ferindo corações sinceros, na busca desse prazer. Virou uma paixão, o hedonismo. Isso são paixões. Mas Allan Kardec não vai apenas caracterizá-las. Ele vai propor um caminho para a dissolução das paixões. E há duas questões, nesse bloco de questões que nós estamos examinando, da 907 a 912, onde Kardec trata da solução do problema. Primeiro, a 912. Olha a pergunta. Qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Em toda paixão há alguma coisa de corpóreo que supera o espiritual. Em toda paixão há esse prazer que ele é biológico, que não é um prazer espiritual, que ele é físico. Então Kardec quer saber qual o meio eficaz. Como é que a gente pode se libertar desse apego, desse excesso, desse sentimento? A resposta é uma das menores do Livro dos Espíritos. Eles responderam assim: praticar a abnegação. Ab é relativo a nós mesmos. Negação, negar-se. Abnegar-se, negar a si mesmo. Cuidado, minha gente. Negar-se a si mesmo não é desvalorizar, não é deixar a gente fazer o que gosta, não é diminuir a autoestima, não tem nada disso. Porque aqui ele está examinando predominância da matéria. Quando os Espíritos dizem a solução é abnegar-se, é sacrificar a isso, renunciar a isso. Emmanuel diz que a educação é obra do sacrifício. Ninguém se iluda. Não existe crescimento espiritual sem renúncia. O sacrifício é a lei da evolução. Por isso eles vão dizer abnegar-se, deixar de fazer. Identificar-se com uma vida sadia, bela, limpa, pura, generosa, justa, ética, honesta. Mas há também a 909, onde Kardec tange a questão da solução das paixões. Olhem a pergunta. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? A pergunta tem muito a ver, porque tem muita gente que diz assim, não, pau que nasce torto, morre torto. Não consigo, eu não aguento, é mais forte do que eu. Tem até aquela música da novela Gabriela, não tinha? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Por isso a pergunta, mas o homem pode sempre, pelos seus esforços, vencer uma má inclinação? Sempre ele pode? A resposta, sim. Sim, o homem pode sempre. E depois do sim tem uma vírgula. Eles dizem assim, e às vezes, com bem pouco esforço. Olha o que eles estão dizendo para a gente. Às vezes a gente consegue vencer. E não precisa de muito esforço, precisa de um pouquinho. Mas aí vem a chamada no final. O que lhes falta é vontade. Como são poucos aqueles que se esforçam.
A palavra vontade, eu pesquisei através do Ctrl+F em PDF. Eu encontrei ela 136 vezes no Livro dos Espíritos, a palavra vontade. E 115 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que é que Kardec entendia por vontade? Kardec vai definir vontade num texto que ele escreveu chamado Comunhão de Pensamentos e publicado na Revista Espírita, dezembro de 1864. Kardec vai dizer que a vontade é o pensamento transformado em força motriz. Força motriz, força que move, força que faz acontecer, força que faz realizar. A vontade é algo que está apenas no pensamento, na mente, e que é transformado em algo que acontece. A vontade é fazer acontecer, fazer realizar. Tirar do campo mental e colocar no campo real. Aí a gente entende a diferença de desejo para vontade. O desejo é um querer mental. É um querer postergado, adiado, um dia. A vontade é um querer que se fez. É um querer materializado, concretizado. O fumante que deseja parar de fumar, mas não o faz. É desejo. É um querer que não se fez. Que promete. É desejo. O gordinho que, fazendo uso da vontade, perdeu 10 quilos. Aqui é vontade. Perceberam a diferença? Por quê? Porque aconteceu. A vontade é um desejo que acontece. Nós precisamos sair da dimensão do desejo, de um querer mental, no campo do pensamento, e entrarmos na dimensão da vontade, um querer que se faz. E eu concluo com um belíssimo exemplo evangélico, onde a vontade foi vitoriosa. Eu me refiro à passagem da mulher Cirofenícia, descrita tanto por Mateus quanto por Marcos. Diz o texto que Jesus caminhava com seus discípulos por uma região chamada Tiro e Sidom e passou a ser acompanhado por uma mulher. Aparentemente essa mulher caminhava só, muito aflita, e ia atrás de Jesus e dos discípulos gritando assim: Senhor, filho de Davi, ouve a minha rogativa, socorre a minha filhinha gravemente enferma. Diz o texto que Jesus parece não se importar. Continua caminhando, os discípulos, e ela atrás: Senhor, ouve a minha prece, atende a minha filhinha gravemente enferma. Há um momento que os discípulos começam a se incomodar com aquilo. Tanto que eles voltam e dizem: Senhor, ela não para de falar. Despede-a. A gente já vê aí duas atitudes comuns à época e ainda hoje. O sexismo era uma mulher incomodando o mestre. O que é que uma mulher poderia ter de importante a dizer? E segundo, a xenofobia. Ela era estrangeira, ela não era judia. Mas ela não se importa com a exclusão daqueles homens. E continua. Senhor, socorre-me, ouve-me. Aí diz o texto que Jesus resolve parar. Volta-se para ela e diz uma das frases mais misteriosas do Evangelho. Jesus diz assim: mulher, não convém tomar do pão dos filhos e atirá-los aos cachorrinhos. Caio Fábio, que é um pastor da igreja presbiteriana, hoje seguindo uma carreira solo, que é uma das mentes mais lúcidas do evangelismo no Brasil, ele acredita que nós não temos como entender essa frase. Possivelmente é uma expressão popular, é um dito popular, é uma frase que só tinha sentido naquela época e naquele lugar. Porque todas as gerações, todos os locais têm expressões que são próprias, só são compreendidas ali. Nós temos algumas expressões, por exemplo, chover canivete, até que a vaca tussa. Se alguém escrever isso num texto, daqui a 1000 anos ninguém vai entender. Não tem como entender, não tem como interpretar. Faltam os elementos, porque são expressões próprias de um local e de uma época. É curioso que existem algumas pessoas do transtorno do espectro autista, que
ainda hoje não conseguem entender essas frases. O autista é extremamente literal. Ele só entende aquilo sem metáforas e sem simbolismo. Ele é cru no seu entendimento. Tem que ser colocado de uma forma absolutamente clara. Eu sei porque a minha esposa é psicopedagoga e trabalha com autismo. O ano passado ela tinha um garotinho de 8 anos, que era autista. E um dia, eles estavam conversando na escola sobre qualquer coisa, e ela falou, nem que chova canivete eu vou. Ele ficou assustado. Carla, vai chover canivete? Que dia que vai chover canivete? Mas é canivete de verdade? Esse ano ela está com uma menina de 10 anos, também autista, e foi muito engraçado, porque outro dia ela fez um desenho horroroso. Aí minha esposa olhou para aquele desenho e falou, Jesus, apaga a luz. Ela ficou assim, Jesus vai apagar a luz, Carla? Mas é Jesus que vai vir apagar a luz? Que dia que Jesus vai apagar a luz? E quando a minha esposa conseguiu fazer que ela entendesse o sentido da frase, ela começou a rir. A rir, só falava isso, Jesus apaga a luz. Uma semana depois ela estava falando, Jesus apaga a luz. Até que o pai dela falou, fulaninha, para de falar Jesus apaga a luz, porque ninguém aguenta mais se ouvir falar isso. Ela achou tão genial porque conseguiu entender uma metáfora. Então não é possível entender essa frase de Jesus segundo Caio Fábio. Mas o certo é que ao dizer isso, Jesus estava negando o atendimento. A frase foi uma negativa. Jesus estava dizendo que não ia atendê-la. Mas o mais extraordinário, essa mulher, dotada dessa vontade, diante do governador espiritual da terra, parte para o contraditório. Minha gente, ela não aceita a negação de Jesus. E volta-se com uma outra expressão popular. Ela diz assim, sim, Senhor, mas os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E o mais extraordinário da história é que Jesus, o governador da terra, volta atrás. Jesus voltou atrás. Ele voltou e disse, filha, como é grande a tua fé, seja feita a tua vontade. Meditemos, minha gente, sobre isso. Livro dos Espíritos, 907 a 912. É um convite a um melhor entendimento desses excessos que muitas vezes traz muito prejuízo para a gente e para as pessoas que nos amam. Muito obrigado pela atenção. Muita paz.